Glória a Deus. Mais uma vez, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos em mais uma live nesta segunda-feira. E nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Apocalipse, numa panorâmica geral. É claro que não dá para nós nos aprofundarmos tanto, mas eu creio que nesses nossos encontros você vai conseguir ampliar muito o seu conhecimento, o seu entendimento, a sua compreensão mais clara sobre o livro de Apocalipse. E hoje nós estamos finalizando o capítulo 2 e 3, e eu quero ver se nós entramos também no capítulo 4. E só para que vocês se situem, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele traz um raio-x das 7 igrejas. E o que chama a atenção, em cada uma dessas igrejas, primeiro, é que o Senhor, ele passeia no meio dos candeeiros, ou seja, ele passeia no meio da sua igreja. A igreja é do Senhor Jesus. Não importa se essa igreja perdeu o primeiro amor, se essa igreja se ensoberbeceu, se essa igreja apostatou, o Senhor passeia no meio da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Ele conhece a sua igreja. Ele não precisa que ninguém fale para ele do que está acontecendo com sua noiva. Ele sabe. Então, mais importante que a gente tem que entender ao olhar por esse raio-x das 7 igrejas, que são as 7 igrejas ao longo da história, ou seja, desde a morte de Jesus até o arrebatamento dos vencedores, quando finalizar esse período que nós chamamos período da graça, ou o período dos gentios. Quando chegar a plenitude dos gentios, cessa esse tempo, a porta da arca fecha. Okay? Se nós parafrasearmos a igreja como a arca, quando chegar esse momento, ela fecha. E a gente precisa entender o que está acontecendo conosco. Hoje, durante a live do mês espiritual, ao meio-dia, falando sobre Elu, nós falávamos que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de conserto, é um tempo de oportunidades. A gente muitas vezes não percebe que tudo que Deus está nos dando são oportunidades para nós ajustarmos a nossa vida dentro do propósito eterno, para que nós possamos olhar para nós, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos sonde e nos mostre como é que nós estamos andando, aonde foi que nós falhamos, aonde que nós perdemos. Porque muitas vezes nós estamos aí fazendo viagens totalmente errôneas, tomando barcos que não deveríamos. Colocando aqui a vida de Jonas, tem muitos profetas pegando o barco errado. E por conta disso, entra em situações que chega a catástrofes, a ponto de ir ao abismo. Mas o mais importante é que Deus está pronto para ouvir o clamor dos seus filhos. E quando nós clamamos, o Senhor sempre vai fazer com que o abismo vomite nossas vidas, não em qualquer lugar, mas no propósito. Jonas não foi vomitado numa praia qualquer. Ele foi vomitado, o peixe vomitou Jonas na praia de Nínive, ou seja, no lugar do propósito. E ali, em pouco tempo, Jonas, com uma pregação extremamente ali contundente, ele salva toda uma cidade. A cidade se quebranta, se arrepende, e a ponto do rei entrar em jejum e todo mundo, porque ele entrou no propósito. Então a gente precisa entender qual é, ao olhar esse raio-x das 7 igrejas, a primeira coisa que você precisa entender é que Jesus conhece a sua noiva. Jesus conhece a sua noiva.
Segundo, ele não precisa de recado, porque ele está no meio dela. Muitas vezes você pensa que alguma igreja, por estar vivendo momentos tão ruins, que Jesus não está lá. A verdade é que ou ele está ali dentro, ou ele está, como lá em Laodiceia, batendo na porta. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu vou entrar. Então ele passeia no meio dos candeeiros, ele conhece, ele faz o raio-x e ele fala o que ele viu. Segundo, os líderes, a liderança dessas igrejas estão nas mãos do Senhor Jesus. Se ele passeia no meio da igreja, os pastores, os líderes, os anciãos dessas igrejas estão nas mãos dele. E quando ele fala exatamente ao anjo dessas igrejas para que falem às igrejas e que tragam essas igrejas de volta. E o objetivo disso tudo é gerar vencedores. Boa noite a todos que chegaram agora. Se você puder compartilhar, compartilhe com seus contatos, compartilhe, abram salas de vídeos. Então, o objetivo final disso tudo é gerar os vencedores. Lembrando que são os vencedores que são a primícia do arrebatamento. São esses vencedores que serão raptados. O vencedor, também chamado de o filho varão, ou o filho maduro, ou a porção mais forte da igreja, eles são, o objetivo é gerar esses vencedores. E quais são as características dos vencedores? Você que está anotando, anote, porque os vencedores, ou as primícias do Senhor, que subirão primeiro no arrebatamento, são aqueles que nas repreensões do Senhor conseguem se arrepender e fazer aquilo que realmente o Senhor deseja. Então, não é aquele que é encontrado correto, mas é aquele que, ao ser repreendido, não endurece seu coração. Se hoje ouvis a minha voz, não endureçam vossos corações. Ok? Os vencedores, eles têm 3 características. Eles são vigilantes, eles são sempre zelosos e abertos ao arrependimento. Então, a primeira característica dos vencedores, se você lê Apocalipse 2 e 3, ao final de cada carta ele diz: ao vencedor, dar-lhe-ei isso, dar-lhe-ei aquilo, ao vencedor, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao vencedor. Ou então ele começa dizendo ao vencedor, depois ele diz o que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito está falando. Ou seja, o Senhor, ele não emudece, ele fala conosco. E eu quero dizer algo para você: Deus nunca falou tanto conosco como nesses últimos dias. E se ele está falando tanto, se ele está usando o profeta nos 4 cantos do mundo para falar, e tudo que ele está falando nesses dias prestem atenção, é tempo de santificação, é tempo de conserto, e nós não podemos viver como se nada tivesse acontecendo. Interessante é que há 5 meses, quando começou esse processo da pandemia, muita gente, talvez por causa do susto, do medo, se quebrantou. Agora acostumou e já voltou à sua rotina. Ei, os vencedores são aqueles que eles estão prontos diante das repreensões do Senhor para o arrependimento. Então eles são vigilantes, eles são sempre zelosos e eles são abertos ao arrependimento. Para ser um vencedor é necessário matar a própria alma, morrer para as próprias vontades, porque não importa mais o que eu quero, e sim a vontade de Deus na minha vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que vocês sejam capazes de provar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, o que você tem que entender é que o meu espírito, o seu espírito, quando nós recebemos Jesus, ele foi recriado, ele está salvo.
mas a sua alma não está salva. Ela precisa ser salva. E quem salva a nossa alma é a palavra. A nossa alma, a palavra é quem salva a nossa alma num processo contínuo de transformação diária. Isso se chama metanoia. Metanoia, a gente já falou várias vezes aqui, essa palavra metanoia, ela é uma palavra ligada à metamorfose, ou seja, é uma mudança completa. A maioria das pessoas acham que a vida cristã é uma mudança de comportamento. Mudança de comportamento não é o que mostra a palavra de Deus. Na verdade, é mudança de vida, é nascer de novo. Não basta mudar o comportamento. Eu posso pegar um porquinho, dar um banho nele e colocar dentro da minha casa e ele vai ter um comportamento de um animal doméstico. Ele vai andar como um cachorrinho. Mas essa mudança de comportamento não transformou ele num cachorrinho. Ele continua porco. E o dia que ele encontrar uma lama, ele vai para a lama. Então, muita gente está tropeçando. Por quê? Porque a religião, ela trabalha mudanças de comportamentos. E a verdade é que o Senhor, ele transforma, é a nossa vida. É uma vida nova. Quando a minha alma experimenta o novo nascimento, não é o problema de eu ter que fugir do pecado. Não, a minha alma não quer mais, porque não faz parte dessa característica dela. Não faz mais parte. Então não quero mais lama. Por quê? Porque eu não sou mais porco. Eu não sou mais porco. Eu agora sou uma ovelha. Eu agora sou um outro ser. Então não adianta você querer cercear as pessoas através daquilo que elas fazem. Nós temos que trabalhar para aquilo que elas vão se transformar. O grande problema é que a igreja está cheia de pessoas que apenas aprisionaram suas vontades e mudaram seus comportamentos enquanto estão lá dentro. E aí a gente começa a ter aquele susto que alguém diz, mas fulano lá dentro da igreja é uma pessoa, lá fora é outro. É claro, porque lá dentro da igreja é o porquinho lavado no meio da casa, então ele age como um ser. Quando ele volta lá para fora, que ele não está naquele ambiente, ele volta a ser o que ele é, porque ele não mudou. Não mudou. E eu não estou dizendo que esse crente não nasceu de novo, ele nasceu no espírito, mas a alma dele, a pessoa dele, os sentimentos dele, aquilo que é a pessoa dele, ele não mudou, ele não transformou. Então, a gente precisa ter isso em mente. E Apocalipse, ele está exatamente trabalhando isso para que nós possamos entender. A palavra de Deus é quem transforma num processo contínuo a nossa alma. Nossa alma é transformada pela palavra. Nosso espírito foi salvo quando nós confessamos Cristo como Senhor. O espírito nasce de novo. A alma é transformada e o corpo será ressuscitado e glorificado na vinda do nosso Senhor. Amém? Então, são essas coisas que a gente precisa colocar em mente. Você precisa entender isso, porque até ao olhar ao seu redor e você tomar alguns sustos, você vai perceber exatamente o que nós estamos colocando. Há muitos crentes que gostam do fogo, do Espírito, do mover do Espírito, mas não gostam da palavra. Então, como que o Espírito vai revelar Jesus se você não conhece a palavra? Como haverá transformação? Por isso que, e aqui eu não estou apontando ninguém, queridos, eu estou mostrando, estou trazendo um raio-x. Às vezes a pessoa está orando em línguas, está dando pulo, está dando rajada em línguas estranhas, profetizando dentro daquele ambiente. Quando sai dali, ele cai de novo nas drogas, ele cai de novo no engano, na mentira. Por quê? Porque quem nos transforma é a palavra. O Espírito toma a palavra para transformar a minha vida, não o contrário. O Espírito Santo é essa pedra de 7 olhos que Zacarias, ele fala, que é a revelação. Mas ele revela quem? Ele revela Jesus. E Jesus está revelado na sua palavra, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Então,
Quando Jesus disse quando João disse que viria aquele que nos batizaria com fogo e com Espírito, são duas coisas distintas. Muitas pessoas pensam que o batismo no Espírito é o batismo com fogo. Não. Com fogo é a palavra e com o Espírito. Então são duas coisas. Ele virá para nos batizar com fogo, a sua palavra que queima, a sua palavra que ela realmente refina, purifica, e com o Espírito. Então são dois batismos, o batismo da palavra e o batismo do Espírito. São duas coisas que Jesus traz para nós. Ele traz isso para nós. Amém? Então a gente precisa entender essas coisas. Porque se nós não entendermos, nós vamos continuar crianças. E aí nós olhamos a igreja de Coríntios, uma igreja que fluía nos dons. E Paulo disse para eles, eu estou dando leite para vocês porque vocês são infantis. Vocês são crianças, vocês não cresceram. Mas como não cresceu? Se profetiza, ora em línguas, flui nos dons. Então, mas isso não é sinal de maturidade. O sinal de maturidade é essa transformação. É essa semelhança de Cristo em nós. O sinal de maturidade é não ser mais agitado de um lado por outro para qualquer vento e ter consolidação na palavra. É uma mudança não de comportamentos, mas de vida. De vida. Então, é entrar nessa palavra. Então, quando o Senhor ele está falando às 7 igrejas, e a carta ela é sempre endereçada ao anjo da igreja ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Tiatira. Então, essa carta ela é enviada, o Senhor entrega para o anjo, porque o anjo está nas mãos dele. Eu já falei para vocês de uma outra vez, o Senhor, ele anda no meio da igreja, mas os pastores estão nas mãos dele. Por isso que o Senhor, ele tem cuidado, mas ele também tem zelo, tem exigência com os líderes, com os pastores. Porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, ele traz essa reflexão. E quem são os vencedores? São aqueles que ao ouvir a repreensão, eles se quebrantam. Eles se quebrantam. Eles mudam de vida. Eles mudam a sua própria vida. Então, o João, ele tá trazendo essa visão, ele está trazendo essa direção, e ele está mostrando que o que Deus ele quer gerar é um corpo vencedor, uma igreja vencedora, aquela que será realmente raptada, arrebatada antes da tribulação. É esse filho varão que vai pisar na cabeça da serpente, que juntamente com Miguel vão expulsar o diabo dos céus para a terra e vão vencê-lo. E vencê-lo por quê? Vencê-lo por causa da palavra do testemunho e do sangue do Cordeiro. Então, são esses os vencedores. São esses vencedores. Guarde isso. Os vencedores têm um lugar especial. Para os vencedores tem uma mesa preparada. Para os vencedores tem um banquete preparado. Para os vencedores tem uma ceia. Tem as bodas. Os vencedores têm uma porta que se abre. Para aqueles que não são vencedores, a porta se fecha. Nós estamos falando do quê? De uma grande boda, de um casamento. De um casamento. Todo mundo fala que a igreja é a noiva de Cristo. É verdade. Mas nem toda a igreja será esposa de Cristo. Guarde isso. Por quê? Porque nesse primeiro momento, a esposa que vai casar com o noivo são os vencedores. O restante vai ficar aqui. Só que lá em Efésios, no capítulo 5, ele diz que Cristo se entregou por ela para apresentá-la sem mancha, perfeita. E ou ele vai gerar vencedores agora pela sua palavra, ou ele vai gerar vencedores pela disciplina durante a grande tribulação. De uma forma ou de outra. Ou ainda, em último caso, pelo fogo no milênio, ele vai gerar, na disciplina, ele vai gerar. Porque aquele que começou a boa obra vai completar. Há uma obra que ele começou e que ou ele completa agora, se nós entendemos e permitirmos, ou ele completará no dia de Cristo Jesus. Ele vai completar. Porque
ele está dizendo, eu estou edificando a minha igreja. E a igreja que ele está edificando não é a igreja que você tem na cabeça. A igreja que a gente tem na cabeça é uma igreja estrutura. A igreja que a gente tem em mente é uma igreja estrutural, denominacional. Não, ele não está edificando essa igreja. Ele está edificando o corpo. Ele está edificando o corpo. Ele está edificando habitação para si e um templo para ele. Então, quando nós olhamos a carta de Paulo aos Efésios, nós percebemos aqui nessa carta que o apóstolo Paulo, ele traz uma revelação, porque Cristo, ele é aquele que tudo enche e em todas as coisas ele preenche. Então tudo tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver com Jesus. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo coloca 7 aspectos da igreja. O primeiro aspecto é o corpo de Cristo. Ela é o corpo de Cristo. Ela é essa imagem do Deus invisível. Ela é essa imagem do Deus invisível. Uma igreja que tem uma cabeça e que tem um corpo para se movimentar. Como que Jesus se movimenta aqui na terra? Em Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16, ele diz: anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Então ele reconciliou com ele, aonde? No corpo. A igreja é esse corpo que se manifesta trazendo judeus, gentios, todos os povos nele, tendo uma cabeça que é Jesus. Então Paulo está mostrando essa visão celestial, ele está mostrando essa visão do céu para a terra e mostrando que a igreja é a imagem desse Deus invisível. O que é a imagem de uma coisa invisível? Então, na verdade, já havia um modelo. O corpo de Jesus, a Bíblia diz que ele foi sacrificado na fundação do mundo. Ele foi sacrificado na fundação do mundo. No 6º dia, quando Deus criou o homem, no 7º dia, ele já ofereceu o cordeiro como holocausto. Jesus já foi oferecido como holocausto. A primeira oferta. Anote para você depois ler. No livro de Levítico, no capítulo 1, ele fala da oferta de holocausto. No capítulo 2, ele fala da oferta de manjares. E no capítulo 3, na oferta de sacrifício. São 3 ofertas completas, onde Jesus, ele se tornou essas 3 ofertas, porque também chamadas de ofertas de redenção. O que é redenção? É comprar de volta. São ofertas de remir, de trazer de volta. Trazer de volta. Por que quando nós entramos em Rosh Kodesh, o Senhor nos instrui a levantar um altar com uma oferta memorial? Porque essas ofertas, elas têm o poder de trazer de volta, comprar de volta, porque elas apontam para Jesus. Então, Jesus, ele foi sacrificado já no 7º dia. Na fundação do mundo, ele foi oferecido como holocausto. Agora, guarde um aspecto. Quando você olha lá no livro de Levítico, a oferta de holocausto, ela deveria ser um macho sem defeito. Não pode ser qualquer um, tem que ser um cordeiro macho sem defeito. E ela deve ser totalmente lavada. Então ela vai, por quê? Porque é uma oferta completamente queimada. Jesus foi oferecido na fundação do mundo como holocausto para Deus. Depois você olha a oferta de manjares, ela é constituída da fina flor de farinha de trigo, ou da mais pura farinha da cevada. Ela é composta do suco de uvas mais puro, sem fermento, e o azeite mais puro. Então, essa parte da farinha, que é o pão, que faz o pão,
é a parte sólida dessa oferta, também chamada de oblação. A parte líquida dessa oferta é chamada de libação, que é o suco de uva. E o que dá o aroma para a oferta de manjares é o azeite. Então veja, não basta colocar farinha e tocar fogo nela. Se você não pôr o azeite, ela não sobe com um aroma suave. E aí Jesus, na última ceia, ele toma o pão, ele toma o cálice, e ele diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Eu sou essa oferta de manjares. E ali ele se oferece como manjares para Deus. Por quê? Porque todas as vezes que você vai fazer um sacrifício, você tem que fazer antes manjares. Você não pode oferecer um sacrifício sem antes ofertar manjares. Então Jesus diz, eu sou manjares, porque daqui a pouco eu serei ofertado como sacrifício. Agora vi um detalhe na oferta de sacrifício. Na oferta de sacrifício, os pés do animal tinham que ser lavados. Ele tinha que ser lavado. E aí, desculpa, os pés do animal não pode ser lavado. Por quê? Porque é sacrifício pelo pecado. Não pode ser lavado. Então Jesus, naquela última ceia, o que ele faz? Ele lava os pés dos discípulos, como que dizendo para cada um deles, se algum de vocês morrerem, nunca vão poder dizer que foi uma oferta de sacrifício por mim nem pela igreja, porque eu estou lavando os pés de vocês. Mas quando Pedro quis lavar os pés dele, ele falou, não, eu não posso ter meus pés lavados. Por quê? Porque eu estou subindo como sacrifício. A oferta de sacrifício, ela leva toda a sujeira. Ela leva tudo que está sobre eles. Então Jesus agora ele é ofertado como a oferta de sacrifício. Holocausto, manjares e sacrifício. A oferta completa, vem a nossa redenção. A redenção, ela se torna completa nessas três ofertas, nessas três entregas, nesses três atos. Antes, na fundação do mundo, Deus o ofertou como holocausto. No dia da ceia, ele se oferta como manjares. Esse é meu corpo. Aquele que não comer da minha carne não tem parte comigo. Aquele que não beber do meu sangue não tem parte comigo. E logo em seguida, ele é ofertado como sacrifício. Como sacrifício. Naquele momento, Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele instante ele estava falando com Deus e não com o Pai. Por quê? Porque lá naquele momento, Deus tinha que exercer justiça. Ele é o sacrifício. Ele leva sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa imundícia. Deus é justo e ele tem que executar a justiça dele. O salário do pecado é a morte. Tem que haver morte. Tem que morrer alguém. Tem que morrer. Como o pecado entrou por um homem, o pecado está saindo por um homem. E Jesus diz, Deus, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento ele não gritou Pai, ele só foi chamar o Pai quando ele estava expirando. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora sim, eu estou indo para o meu Pai. Quando eu estava lá na cruz, eu era o sacrifício de Deus, mas agora eu estou sendo entregue para o meu Pai. Eu estou indo para Ele. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então veja, Jesus, ele se tornou exatamente essa oferta completa, para que eu e você pudéssemos nos tornar vencedores. Para que nós pudéssemos nos tornar vencedores. Ok? Então, o vencedor é aquele que aceita na sua vida o que Jesus fez por ele. E vive a santificação que Jesus conquistou na cruz por nós. Então, se eu me arrependo, se eu me entrego, eu passo a ter direitos. Direitos que nós vamos viver depois do arrebatamento. Mas o apóstolo Paulo também, aqui em Efésios, anote isso, ele traz um outro aspecto da igreja, que é o aspecto da igreja como um novo homem. O que é esse novo homem? É juntando gentios e judeus no corpo de Cristo, tendo a cabeça que é Jesus. Então, esse novo homem, esse homem novo que está sendo gerado,
esse homem corporativo não é mais o homem individual, nós temos falado disso nas últimas reuniões, o homem corporativo, não o homem individual, o homem que ele tem uma cabeça, mas ele tem muitos membros, e nós somos membros uns dos outros, nós estamos ligados uns nos outros, tendo cada um maior do que nós. Veja, dentro da estrutura religiosa, nós temos hierarquias. Dentro do corpo de Cristo, nós temos membros para realizar o serviço. E um depende, eles são dependentes um do outro. Eu preciso do ombro para me mover como mão. Eu preciso da mão para me mover como dedo. Eu preciso dos pés para me locomover. Nós precisamos um do outro. Por quê? Porque nessa consciência desse corpo que está sendo gerado um novo homem, já não existe gentios nem judeus, mas existe um novo homem que foi reconciliado no corpo de Cristo Jesus. Ele abre o seu corpo, na verdade nós já estávamos nele. Guarde isso que eu vou lhe colocar. Deus já viu você e eu no corpo de Cristo antes da fundação do mundo. Na fundação ele sacrificou Jesus, mas antes da fundação do mundo ele já tinha visto você e eu. Ele já via nós no corpo. Por quê? Porque ele não elege quem ele não conhece. Ele só elege aquele que ele conhece. Então ele já sabia, ele já via. Porque para Deus, o que nós estamos fazendo agora, ele já viu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque na eternidade não tem essa noção de ontem, amanhã e depois. É tudo agora, é um relance. Ele viu tudo. E ele viu o dia que você ia receber Jesus como Senhor e Salvador. Então ele viu você no corpo. Ele viu eu e você no corpo. Por isso ele nos elegeu. Então a quem conheceu, elegeu. A quem elegeu, ele predestinou. A quem predestinou, ele justificou. A quem justificou, ele chamou. Aqui está um hiato que muitos chamados não estão respondendo. Você já foi conhecido, você foi eleito, você foi predestinado, justificado, e agora o Senhor está lhe chamando. Chamando para quê? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Aquele que tem ouvidos para ouvir. Há uma chamada. A chamada de Deus para você e para mim não é uma opção. A chamada dele para nós não é uma opção, é uma ordem. Agora, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por quê? Porque aqueles que foram justificados e foram chamados, nem todos respondem primeiramente, no primeiro momento. E aos que foram chamados, foram glorificados. Então, o apóstolo Paulo, ele está trazendo essa visão da igreja do céu para a terra e não da terra para o céu. Guarde isso e lembre, os céus, tudo determina, primeiro no céu, depois aqui na terra. Tudo que está ligado nos céus será ligado na terra. Não é nós que ligamos aqui para ligar no céu. Tudo que vocês estiverem ligado na terra terá sido ligado no céu. Já terá sido ligado. Esse é o texto. Não é, vamos ligar aqui que Deus liga lá. É como se nós decidimos as coisas. Não, a gente precisa entender o que já foi ligado nos céus. O que foi ligado nos céus? Qual a vontade? Você conhece qual é a vontade perfeita de Deus para a sua vida? O terceiro aspecto da igreja em Efésios é que a igreja, ela é o reino, ela é a realidade do reino de Deus aqui na terra. Ela é esta realidade do reino de Deus aqui na terra. Então, olha só Efésios capítulo 2, versículo 19, ele diz: portanto não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês não são mais estrangeiros, vocês não são imigrantes, vocês já estão inseridos no reino. Qual é a realidade do reino dos céus na terra? A igreja. Cristo já reina na igreja. Ele já reina, ele está encabeçado na igreja. O Senhor o colocou como cabeça na igreja.
Por isso que onde a igreja entra, ela tem a autoridade de declarar: é chegado o reino dos céus, o reino de Deus aqui nesse lugar. Por quê? Porque a igreja, ela já é o reino de Deus aqui na terra, na sua realidade. É claro que essa manifestação global, ele vai se dar no milênio. Amém? Então, nós precisamos entender que a realidade do reino é essa igreja cheia de vida, essa igreja que sabe desfrutar. E se nós não entendermos isso, nós vamos viver como se fôssemos escravos na casa do Pai. Não desfruta, não senta na mesa, como aquele irmão mais velho do filho pródigo, que não sabia onde ele estava. Ele estava num lugar e sem saber onde estava. Então nós precisamos entender que esse lugar me dá direitos, esse lugar eu posso desfrutar. Lá em 2 Samuel capítulo 9, quando nós vemos a história de Mefibosete, logo em seguida há uma guerra. O filho mais velho de Davi, ele faz um levante, Davi foge. Quando Davi vence tudo e volta, Mefibosete não aparece. Ele não aparece para sentar na mesa com o seu pai. E ao não sentar na mesa com Davi, e Davi disse: você vai sentar na minha mesa como se fosse um dos meus filhos. Como se fosse um dos meus filhos. E aí Mefibosete some. E aí um dia Davi encontra Mefibosete e ele diz: aonde você estava? Eu estou sentindo falta de você, você não está desfrutando. E tem muitos crentes que não estão desfrutando dessa vida do reino, não estão desfrutando dessa presença do rei, não estão sentando diariamente para comer do melhor, para ser alimentado no Espírito, para ser alimentado com a vida de Deus, com essa árvore da vida. Essa árvore da vida, muitas vezes você está igual Eva, tendo a árvore da vida para comer, você está indo tentar comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você podendo desfrutar da árvore da vida e de todas as árvores do jardim, você está chegando na árvore errada, a árvore da morte. Aquilo que não traz vida vai trazer morte. O quarto aspecto é a igreja como família de Deus. Como família de Deus. Acabamos de ver aqui no capítulo 2, versículo 19, que nós somos membros, sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Nós somos uma família. Nós somos uma família. E como família, nós precisamos usufruir da nossa familiaridade, da nossa irmandade. Nós precisamos viver como tal. Então é assim que o Senhor nos enxerga, é assim que Ele vê a igreja. O quinto aspecto da igreja, que também está aqui na carta de Paulo aos Efésios, é a habitação de Deus. E essa habitação de Deus em dois momentos, a igreja como templo e nós como habitação. Veja, versículo 21 do capítulo 2 e 22, nele o edifício inteiro bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, como indivíduo, eu sou habitação. Como corporativo, nós somos o templo do Senhor. Então, ele faz de nós a sua casa. Ele faz de nós a sua habitação. Também aqui em Efésios, ele mostra a igreja como essa noiva e esposa de Cristo Jesus. A noiva e esposa. A noiva e esposa são duas coisas distintas. Porque enquanto noiva, você tem um certo tipo de compromisso e de benefícios. Mas enquanto esposa, muda tudo. Muda tudo. Enquanto noiva, você está prometida para o seu noivo. E como esposa, ele desfruta de você e você dele. Para gerar. Então, o apóstolo Paulo, ele olha para a igreja. E aqui no capítulo 4, versículo 13, ele diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo, a estrutura
da plenitude de Cristo nas nossas vidas. Então isso é tremendo, porque ele está mostrando exatamente isso. No capítulo 5 ele diz, porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo, as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Maridos, cada um de vós, amai vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeições, mas santa e inculpável. É assim que a esposa será apresentada para Jesus. Por isso que os vencedores, eles têm que ter as vestes lavadas. Os vencedores, eles têm que ter uma mudança. Os vencedores têm que passar por uma metanoia. Os vencedores têm que ouvir a repreensão e mudar de vida. E nós não estamos falando com ímpios e crentes, nós estamos falando com crentes e crentes. Isso é para a igreja. Isso é para a igreja. Dentro da igreja, nós temos um grupo que vai ouvir essa chamada e vai dizer sim. Vai responder a essa chamada com mais rapidez. E por último, o último aspecto é a igreja como o guerreiro. O guerreiro, o filho que a mulher teve. Então, lá em Apocalipse capítulo 12, se você puder abrir, olha que interessante. Capítulo 12. Então, versículo 1. Eis então que surge no céu um portentoso sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal do céu, um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas dos céus, as quais arremessou sobre a terra. O dragão, que aqui é o diabo, a mulher é a igreja, posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz. Quem é esse filho que a mulher está para dar à luz? Os vencedores. Os vencedores. Queridos, dentro da igreja está sendo formado os vencedores. A igreja nesses dias está incomodada. Ela está como uma mulher para dar à luz. Uma mulher nas suas dores de parto. Por quê? Porque vai nascer o vencedor. Vai nascer a igreja vencedora. Vai nascer. Deus tem gerado incômodo. Sabe por que muitas vezes você está incomodado? Muitas vezes você está como se nada tivesse bom, como se nada tivesse bem. É o Espírito agitando em você. É o Espírito Santo dizendo para você, está na hora, chegou a hora. Então é o Espírito Santo lhe chamando a atenção para colocar na sua vida alinhada com os propósitos de Deus. É por isso que muitos de vocês perderam o prazer pelo mundo, perderam o prazer nas coisas mundanas, mas infelizmente muitos ainda estão ligados nesse mundo, e o Senhor está lá dizendo, olha, vai nascer, está para nascer. Então, veja, é momento de nós morrermos. Por quê? Porque a minha alma, para nascer de novo, ela tem que morrer. Ela tem que morrer. A palavra de Deus tem que fazer a minha alma morrer. Não tem amizade. Olha, a palavra de Deus diz infiéis. Qual é a amizade que pode ter entre o mundo e a igreja? Entre Cristo e o mundo. Ele chama de infiéis aquele que quer andar com o pé em 2 canoas. Não dá, se você quer ser um vencedor nesse primeiro momento, porque ou você vai se tornar vencedor agora, ou você vai passar pela disciplina, pela provação, pelas dores da tribulação para lembrar da sua chamada. Então esse momento é um momento que Deus está nos dando uma oportunidade. E aqui não é colocar medo, isso aqui é chamar a consciência, qual é a nossa vocação. Foi pago um preço muito alto pela sua vida, pela minha vida. Para quê? Para nós andarmos do mesmo jeito que andávamos? Para nós vivermos do mesmo jeito que vivíamos?
para nós vivermos novamente amarrados no pecado, porque o que é a escravidão do pecado? É alguém que não consegue deixar de fazer algo que desagrada a Deus. Uma pessoa que não consegue vencer o pecado, ela é escrava, porque o escravo não manda em si. Um crente que ainda está preso nos vícios, ele é escravo do pecado. E ele precisa ser liberto, ele precisa entender que ele já foi liberto. Então sua alma precisa passar por essa salvação. Por quê? Porque se você está preso nos vícios, é porque você é escravo do pecado. Apesar de ter nascido de novo, vai para o céu, mas está vivendo como um escravo, está vivendo como uma escrava. Uma pessoa que vive aprisionada no medo, que vive aprisionada em mamon, aprisionado na avareza, é escravo. É escravo, não entendeu ainda. Então o que nós temos que fazer nesse momento? Dar o grito que o apóstolo Paulo deu. Porque o apóstolo Paulo dizia, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas graças a Deus. Então veja, a mulher está para ter um filho e o dragão está de olho no filho. O diabo quer matar os vencedores. Veja só, todavia nasceu-lhe um filho, um varão que reinará sobre todas as nações, com um cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A hora que nascer esse filho, Deus vai levar ele para si. Olha só, aqui no capítulo 2, o que a palavra do Senhor nos diz no versículo 25, quando o Senhor está falando à igreja em Tiatira, no versículo, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha, ao vencedor. Então essa palavra não é para qualquer um, é para o vencedor, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim. Opa, o Senhor está falando aqui de obras. A salvação não é por meio das obras, mas ser vencedor ou não ser depende das obras que você vai fazer, as obras de Deus. Ele está dizendo, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. O filho varão que vai reger as nações com cetro de ferro. Olha que coisa tremenda. Cetro de ferro. Vai reger, nasceu-lhe um filho homem, versículo 5 do capítulo 12, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Logo em seguida, esse filho, ele vai juntamente com Miguel fazer guerra no céu, porque guarde uma coisa, o diabo, ele não mora na terra, ele mora nos céus. A Bíblia diz que ele assiste diante de Deus para acusar as nossas vidas de dia e de noite. Ele vem de passear na terra, mas ele assiste nos céus, mas ele vai ser lançado fora, e ele sabe que quem vai lançá-lo fora é esse filho varão. Por que o diabo está? Por que o dragão quer matar esse filho varão que está nascendo da mulher? Porque ele conhece Gênesis 3. O decreto que estava, vai nascer da mulher, aquele que vai pisar na tua cabeça. Tu vai lhe picar o calcanhar, mas ele vai pisar na tua cabeça. O diabo sabia, ele conhece isso. Então ele quer impedir isso de acontecer, mas não vai poder, porque a hora que esse filho nascer, o Senhor vai levar, vai arrebatar, vai tirar aqui da terra, os vencedores serão raptados, eles serão arrebatados, e a mulher, a igreja, ela vai ficar guardada por 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, a igreja estava guardada, mas nos últimos 3 anos e meio, a igreja vai ser assodada, perseguida, machucada, ferida, muita gente vai morrer, para não negar o nome do Senhor, vai morrer. Então, não vai ser uma coisa tão simples, tão fácil. Porém, a grande tribulação vai gerar uma enormidade, um número muito grande de vencedores que vão ser salvos como que pelo fogo, entendeu? Porém, você pode ser agora
purificado pelo fogo da palavra. A palavra pode lhe purificar nesse momento. E essa é a grande chamada de Deus para cada um de nós. Para cada um de nós. Então, queridos, é aqui que o apóstolo Paulo ele mostra, no capítulo 6, a igreja como guerreiro, revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então esse guerreiro corporativo, esse filho varão, esse homem corporativo, esse guerreiro, que são os vencedores, vão vencer o diabo juntamente com Miguel. Eles, pois, o venceram pela palavra do testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Então, nós precisamos entender essas coisas. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro de Apocalipse, ele está narrando exatamente a história dessas 7 igrejas, as coisas boas, as coisas ruins de cada uma delas, e a repreensão do Senhor, e Deus esperando que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja. Só para recapitular, a primeira igreja é a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor, que é a igreja que nasceu em Jerusalém, na morte de Jesus, e quando veio o dia de Pentecostes, aquela igreja nasce poderosa ali em Jerusalém. Essa igreja, ela se envolveu com o serviço, perdeu a alegria de ser crente. Olha que interessante, em vez dela ter se envolvido na obra de Deus, ela se envolveu no serviço, ou seja, ela passou a fazer um monte de coisas que Deus não pediu, se cansou, se frustrou, e qual foi o resultado? O resultado da vida de muitos crentes que perderam a alegria de ser crente. Tem gente perdendo a alegria de ser crente. E o Senhor diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, antes que eu venha e remova diante de ti o teu candeeiro. Então, arrepende-te. Ao vencedor, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, se você perdeu a alegria de ser crente, não fique tentando culpar. Ah, não, a igreja está assim, a igreja está assada, a igreja é isso. Na verdade, não tem nada a ver. Tem a ver com a sua forma de liturgia, a sua forma de atuação. E o Senhor está dizendo: arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Volta como era antes. Como na primeira vez. Nós começamos hoje falando: faz outra vez, Senhor, como na primeira vez. Precisamos resgatar essa alegria, esse fogo da paixão. Perdeu o fogo da paixão. A segunda igreja, que é a igreja de Pérgamo, e essa igreja, deixa eu só ver aqui claramente, rapidinho. Desculpa, a igreja de Esmirna. Esmirna é a igreja perseguida. Esmirna vem de mirra, né? É a igreja perseguida dos primeiros séculos. É aquela igreja que foi martirizada. Essa igreja passou por muitas perseguições no século I, no século II, principalmente no século II, século III, até o século IV. Quase toda a família que pertencia à igreja tinha algum parente que foi morto pela perseguição romana. Então havia uma perseguição sistemática. E quanto mais Esmirna era perseguida, era martirizada, mais ela crescia. Essa igreja não para de crescer. Ela não parou de crescer. Você vê que no ano 60, no primeiro século, o apóstolo Paulo, ele tem a sua conversão e ele começa a levar o evangelho entre os gentios numa velocidade muito grande. Porém, ele tá batendo de frente com o Império Romano. Mas apesar disso, a igreja vai entrando e ela vai suplantando toda aquela cultura grego-romana, toda aquela idolatria, toda aquela apostasia, e a igreja não para de crescer. E como Esmirna significa mirra, a mirra é um perfume que se coloca nos mortos, e ele é tão forte que ele suplanta o cheiro da morte.
Ou seja, essa igreja, ela morria perfumando o ambiente aonde ela estava. Então, quem tocava nela saía com o cheiro do perfume de Cristo. Então, não dava. O apóstolo Paulo foi um daqueles que martirizou Estevão e saiu marcado pelo cheiro de Esmirna. Então, olha que coisa tremenda. Uma igreja que exala o perfume de Cristo. Uma igreja que exala um bom perfume. Essa é a chamada de Deus para nós. Que a gente não tenha medo das perseguições, que a gente tenha medo da apostasia, que a gente tenha medo do pecado, e não da perseguição. Aí entra a igreja de Pérgamo, que é a igreja do século IV, aonde esta igreja, Pérgamo significa casamento, ela se casa com o romanismo e ela se perde. Então essa igreja, ela se perde, mas foi exatamente para essa igreja que o Senhor disse: ao vencedor, se vocês voltarem às práticas das minhas obras até que eu venha, vocês vão se tornar vencedores. E eu vou dar para vocês autoridade para governar as nações com cetro de ferro. O Senhor está falando para essa igreja que casou com a idolatria. Ele está dizendo: ainda tem chance para você. Então o que eu quero dizer para você é que a carta às 7 igrejas é uma chamada de arrependimento, porque ele está falando com a sua igreja. Logo depois, a gente entra com Tiatira. E Tiatira é a igreja que morreu. Ela apostatou. Então, essa igreja que entrou na apostasia, Tiatira, o Senhor está dizendo: permaneça nas minhas obras até o fim. Volta para as minhas obras. Volta para as minhas obras. Essa igreja foi a igreja que lá no século V, e ela, por um longo período, a igreja entrou em trevas. Mas o Senhor sempre mantém um remanescente. Lá ainda existia nesse período um remanescente. E foi através desse remanescente que veio os primeiros sinais da reforma. Aí nós entramos em Sardes, que é a igreja da reforma protestante. E essa igreja de Sardes, ele diz: aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, conheça as tuas obras, e que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Essa igreja, ela começa um processo e parece que está tudo bem, mas o Senhor diz: ainda não está. Porque ela saiu de Roma, mas não tirou Roma dela. E aí o Senhor também chama essa igreja para o arrependimento. E ele diz: mas tem alguns em Sardes que não contaminaram suas vestes, e eles caminharão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha o Senhor dizendo: eu quero trocar as vestes de vocês. Na Sardes eu quero trocar as vestes de vocês. E aí a gente entra no período de Filadélfia. E Filadélfia é essa igreja que ela não tem força em si, mas é uma igreja da restauração. É uma igreja que ela consegue romper com as amarras que foram impostas lá no tempo de Pérgamo e que demoraram para ser quebrada. E ela vem quebrando até os dias de hoje. E olha só, ele diz: eu sou aquele que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. É uma igreja que ela tem uma porta aberta pelo Senhor, ninguém vai fechar. Ele abriu essa porta. E essa igreja vem caminhando. Ela vem caminhando não na sua força, porque ela tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apesar de não ter força, porque qual é a grande força da igreja? Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é na minha força que o poder se aperfeiçoa. É o poder de Deus. Não é no meu poder. Farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo, porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar os sofrimentos com paciência.
Então olha só, essa igreja suportou o sofrimento com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então ele está dizendo, eu venho sem demora. Essa igreja, o Senhor está dizendo, essa igreja é a igreja vencedora. E essa igreja vencedora, ela não vai passar pela tribulação. Ela não vai passar. Essa igreja vencedora, que não tem força, mas não nega o nome. E ele disse aqui, olha, você fica tranquilo porque eu estou vindo sem demora. Eu estou vindo sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor está dizendo, segura aí. Segura, filho. Não perca a coroa que está vindo sobre a sua vida. E aí, por último, nós temos a igreja de Laodiceia, que é essa igreja que vai se perdendo, que vai assumindo uma postura extremamente arrogante, mundana, aonde ela acha que ela tem vestes, ela tem colírio, ela tem visão, ela tem vestes, ela tem ouro. E o Senhor diz, é cega, é pobre e é nua. Ou seja, o que essa igreja está gerando não passa pelo fogo. O fogo vai consumir tudo. Vai consumir tudo. Não passa pelo fogo. Então, Deus, ele é fogo consumidor. Por que que ele coloca uma espada flamejante no caminho da árvore da vida? Porque o homem, no seu estado natural, não pode voltar para comer o fruto da árvore da vida. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que experimentou o novo nascimento, aquele que passou pela santificação, aquele que está envolvido pelo fogo, ele pode passar por esse caminho, ele pode comer do fruto da árvore, ele pode entrar na cidade, ele pode ter intimidade com o Senhor. Por quê? Porque agora eu vivo no fogo de Deus. A palavra é esse fogo que me purifica, então eu posso chegar diante do Deus que é fogo consumidor, para que eu possa realmente me relacionar com Ele. E é isso que o Senhor ele está terminando aqui no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Então, amados, agora a gente entra no capítulo 4, e aqui no capítulo 4, João, ele começa a mostrar que o céu, ele tem portais e janelas. E o plano de Deus, ele está oculto no céu. Mas quando Deus encontra um homem segundo o coração dele na terra, Deus abre o céu para ele. Guarde isso. Quando Deus encontra um homem segundo o seu coração na terra, Deus abre o céu para ele. Então, eu quero ler, e eu prometo para vocês que nós vamos fazer uma introdução aqui no capítulo 4, mas não quero também estender muito para não ficar cansativo para vocês. Depois desses acontecimentos, capítulo 4 de Apocalipse, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me, sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Agora João vai começar a ver o que vai acontecer. Até agora o que ele está passando? Ele mostrou Jesus, o homem, Cristo, o glorificado, a igreja, os vencedores. Ele mostrou a noiva, o corpo. Ele mostrou agora ele vai começar a mostrar as coisas que vão acontecer. Por quê? Porque ele está sendo chamado agora para ver o que vai acontecer. E a partir de agora nós vamos começar a ver coisas como os selos, os 4 cavaleiros, e a gente vai começar a perceber toda essa trajetória. Bom,
Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava assentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vinha sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Diga comigo, relâmpagos, vozes e trovões. Daqui a pouco você vai entender o que é isso. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro translúcido como cristal. No centro, circuncidando o trono, haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro tinha a aparência de um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de um homem, e o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamavam glória, honra e graças àquele que está sentado no trono, que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está assentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir. Amém. Amém, queridos? Então, todas as vezes que o seu coração agradar o coração de Deus, que agir segundo o coração dele, você pode olhar para cima, que estará aberto e Deus revelará os seus planos ao seu respeito. Guarde isso. Deus sempre revela os seus planos para aquele que agrada o coração dele. Todo ser humano só precisa de 2 coisas para dar certo na vida: identidade e propósito. Anote isso: identidade e propósito. São 2 coisas que a gente precisa: saber quem nós somos e o propósito de Deus para as nossas vidas. É identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Qual o propósito da minha vida? A identidade e propósito. A maioria das pessoas que estão passando por problema na vida tem problema com a identidade ou com o propósito, ou seja, não sabem para onde estão indo e nem sabem quem são. E isso em qualquer área da sua vida, queridos. Em qualquer área da sua vida. Então a gente precisa entender que o propósito e a identidade, ou a identidade e o propósito, é que vai realmente trazer para cada um de nós uma vida vitoriosa. Eu quero que você anote aí Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Ele diz: no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, às margens do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá, expatriados e prisioneiros. E aconteceu que os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Quem eu sou? Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote, mas o Senhor me chamou como profeta. Eu estou ali no lugar do cativeiro, mas o meu propósito agora é como profeta. E porque eu entendi a minha identidade e identifiquei o meu propósito, os céus se abriram na minha direção. Você não é obra do acaso e nem nasceu por acaso. Você nasceu com um propósito e o céu quer liberar esse propósito para você. Quando você fizer coisas em direção ao seu propósito, tudo que você fizer vai dar certo.
Onde você tocar vai prosperar. Tudo que você fizer vai avançar. Por quê? Porque vai ter a bênção de Deus na sua vida. Não tente andar contra o seu propósito, porque tudo vai parar, tudo vai travar e te fazer sofrer. Não ande contra o propósito. Eu quero que você marque aí também Atos capítulo 10, versículo 11. Atos 10, 11. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas quatro pontas, e contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejavam sobre a terra e aves do céu. Pedro tem uma visão. Pedro tem uma visão. E essa visão apontava para o novo propósito de Deus para a vida dele. Pedro, eu quero os gentios. Eu quero. Quando Pedro tem aquela visão, ele fica meio ali embaraçado, porque o Senhor disse, pega, mata e come. Ele disse, não, nunca comi isso. Ele, nunca digas que é imundo a quem Deus santificou. Então ali Pedro tem um encontro, e ele entra no propósito dele, e a vida ministerial dele muda completamente. Apocalipse 1:10. O tempo não para, ele voa. No dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como som de trombeta. João tem essa revelação. A base do trono de Deus é um trono de justiça e juízo, mas por cima do trono há um arco para lembrar a Deus que o seu trono também é um lugar de graça e fidelidade. Nos dias de hoje as pessoas se referem a Deus como um ser de luz, uma força espiritual, um ente, mas João não. Ele se refere a Deus como alguém, como uma pessoa que está sentada no trono. Ele faz uma comparação com uma pedra de jaspe, tal era o temor de João a Deus. O arco que está em volta do trono, na aparência, é visto como um arco, mas não é o nome dado por Deus arco-íris, é o arco celeste. Porque Íris é a deusa da promiscuidade. O nome certo é arco celeste e simboliza a aliança de Deus conosco. Escute, queridos, vamos ajustar algo aqui rapidamente. Toda vez que você olha o arco celeste no céu, alguém chama ele de arco-íris. Você não vai ver esse nome na Bíblia, a não ser que tenha sido uma tradução equivocada. Porque o arco de íris é o arco da promiscuidade. Não é o arco celeste. O arco celeste, ele é uma aliança de Deus, que inclusive está no trono dele, ele eternizou essa aliança. João viu o arco, porque todas as vezes que Deus olha para aquele arco, ele lembra que ele tem uma aliança de não mais destruir a terra com o dilúvio. É uma aliança. Mas o que o diabo fez? O diabo pegou e fez uma coisa completamente parecida, chamada de arco-íris, e hoje o símbolo do movimento de promiscuidade sexual é exatamente o mesmo arco, só que com o nome de Íris, que é a deusa da promiscuidade. É como se eles estivessem dizendo, sabe o quê? Faça o que você bem entender, porque ele disse que não vai mais destruir a terra. Deus não disse que não ia mais destruir, ele disse que não ia destruir com água, mas a terra está entesourada para o fogo. E foi exatamente por isso que os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles foram destruídos, que não deu tempo nem clamar, porque o fogo os consumiu. Mas Satanás, ele é sempre astuto. É como se ele estivesse mandando uma mensagem subliminar. Olha, faça o que vocês bem entenderem com o corpo de vocês, porque ele disse que esse arco, por isso que a cor dos movimentos LGBT é o arco-íris. Ele disse que não ia mais destruir a terra com água, mas a terra está entesourada para o fogo. Amém? Então a gente precisa ter isso em mente, queridos. O Senhor, ele está nos gerando para algo muito maior. E Deus ama. A Bíblia diz em João 3,16
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E é muito interessante, Deus ama o cosmos e não só o homem. O sangue de Jesus Cristo, ele remiu terra e céus, por isso se fala novos céus e nova terra. Então, Deus amou ao mundo, ao cosmos, essa palavra cosmos, ao tudo, ao todo, céu e terra, o Senhor redimiu com o sangue de Jesus. Só o homem não foi redimido no momento da morte de Jesus, porque o homem precisa crer. A vida de Deus é eterna e não acaba com o seu pecado. Deus te disciplina e a vida eterna continua. Aqueles que conhecem o Senhor, o seu senhorio e o trono são comprometidos com a salvação das nações da terra. Então, veja, Deus ele está trazendo toda essa revelação para que nós possamos entender o que vai acontecer. O que vai acontecer e o que nós vamos fazer diante desta revelação. E eu quero finalizar hoje aqui. Na próxima semana a gente completa o capítulo 4. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Enoque é descendente na linha de Sete. Logo depois que Abel morreu, o Senhor deu para Eva um outro filho que ela chamou de Sete. Sete gerou Enos. A geração de Enos começaram a adorar o Senhor. E logo depois, Enos foi gerando filhos até chegou num filho chamado Enoque. Enoque, com 65 anos, guarde isso, você vai ver isso claramente lá no capítulo 6 do livro de Gênesis, capítulo 7, capítulo 8. Aos 65 anos, ele gerou um filho chamado Matusalém. A palavra Matusalém vem do hebraico Metussalar. E dos significados dessa palavra é: a sua morte vai trazer juízo. A sua morte vai trazer juízo. Deus revelou para Enoque que na morte do filho dele haveria juízo sobre a terra. Que a morte do filho dele seria um marco de juízo na terra. Ou seja, a sua morte vai trazer juízo. E o que fez Enoque logo depois que ele gerou Matusalém? A Bíblia diz que Enoque mudou radicalmente o seu estilo de vida. Ele passou a andar com Deus. Ele passou a andar com Deus. Ele passou a ter uma vida de intimidade com Deus. No livro de Judas, no capítulo 1, versículo 14, diz que esse Enoque, além de ter tido a revelação de que o mundo da época dele iria ser colocado em juízo na época da morte desse filho, ele viu lá na frente, olha só, ora, foi quanto a esses que Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou: eis que vem o Senhor com milhares e milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Ele viu a volta de Jesus. Então ele passou a andar com Deus. E o que eu quero colocar aqui é exatamente isso. Enoque passa a andar com Deus. Quando Noé, ele completa 510 anos, ele começa a construir a sua arca. Matusalém está com 879 anos. E Noé, por 90 anos, constrói a arca. Quando Noé completa 600 anos, Matusalém completou 969 anos. Nesse ano, Matusalém morre e Noé entra na arca. A sua morte vai trazer juízo. 7 dias depois que Noé entrou na arca, os céus caíram e houve juízo sobre a terra. Olha que interessante. Olha que interessante. O que Enoque fez? Ele mudou de vida. Então, eu quero chamar a atenção de cada um de vocês o seguinte: toda a revelação que Deus tem nos dado acerca das coisas que irão acontecer, elas precisam trazer um impacto na nossa vida de transformação. Elas não podem trazer em nós uma indiferença, elas não podem trazer em nós um medo, elas têm que trazer em nós um impacto de transformação. Opa,
o Senhor já me mostrou o que vai acontecer. E se o que Ele mostrou para mim como revelação vai acontecer, eu preciso mudar a estrutura da minha vida. Eu quero terminar nessa noite falando para cada um de vocês. É tempo de nós entendermos essa chamada de Deus para nos tornar um vencedor. Nós precisamos nos tornar um vencedor. Nós precisamos realmente entender que o propósito dele conosco é eterno. Nós precisamos mudar a nossa estrutura. Lembre, o seu espírito já está salvo. A sua alma precisa ser salva. E para ela ser salva, ela tem que ser colocada na palavra. A palavra de Deus é que salva a minha alma. A palavra de Deus é que transforma a minha estrutura. Nós temos que entender isso, porque se nós não compreendermos isso, nós vamos perder aquilo que Deus está nos dando. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E porque Enoque andou com Deus, chegou um momento que o Senhor o arrebatou. O Senhor o levou. O Senhor o tomou para que ele estivesse com ele para sempre. Haverá um tempo em que o Senhor vai tomar a sua igreja, tomar cada um de nós. Haverá um tempo em que ele vai trazer cada um de nós para perto dele. É tempo de nós mudarmos de vida. É tempo de nós realmente colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor.